Olá, pessoal do oitavo ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos para mais uma aula de História. O pessoal aí que optou pelas aulas remotas. Antes de iniciarmos o conteúdo, a gente tá no capítulo 4, né, discutindo sobre a Revolução Francesa. Vamos passar por algumas atividades que foram colocadas para casa. Então, pega o livro didático, abre na página 41, né, rapidamente, tá bom? Porque eu já expliquei muito isso nas nossas aulas. Então, a questão diz o seguinte, só tem ela, né? O movimento dominista defendia o uso da razão e a liberdade em todos os setores da sociedade. Em termos políticos, o que defendiam os filósofos franceses? Né? Então, o que é que eles defendiam? Participação do povo, liberdade de expressão, tá? Uma monarquia mais moderada, como, por exemplo, Montesquieu, né, que defendia o executivo, o legislativo, o judiciário, no qual eles iam ali se autofiscalizando, eram independentes, mas se fiscalizavam, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que vocês devem colocar. Na página 42, diz o seguinte, né, tem um texto aí, e o texto diz o seguinte: em 1789, a França, só um minuto, em 1789, a França parecia ser uma das maiores potências da Europa. Não, busca aqui, misericórdia. Mas, na verdade, o país atravessava uma grave crise econômica. Milhares de pessoas morriam de fome e o descontentamento era geral. A desastrosa administração financeira do governo e guerras sucessivas haviam empobrecido o país. A todo momento, os reis da dinastia Bourbon aumentavam os impostos para pagar suas dívidas. De acordo com as leis feudais, os impostos eram pagos exclusivamente pelo povo. A nobreza, a classe dominante e a riquíssima igreja católica não pagavam nada. Então, vocês estavam descontentes com isso. Certo? E aí temos a questão, né? Em 1789, em que teve início a Revolução Francesa, milhares de pessoas morriam de fome na França, né? Explica os motivos que levaram a população da França a tal situação. Então, são o luxo que o clero e a nobreza viviam, a cobrança de impostos, né? O abandono por parte do governo, né? do rei Luís XVI, os invernos rigorosos que diminuíram a produção. Então, são vários os motivos aí, certo? Na questão 2, o governo vinha mantendo uma desastrosa administração financeira. Quais são os fatores que podem ser apontados como elementos para essa crise econômica? São vários também. O luxo, a ostentação, tá? A farta alimentação que tinha no Palácio de Versalhes. Enquanto o povo passava fome, o Versalhes estava tudo bem, a corte vivia muito bem. Tá certo? A crise financeira da coleta de impostos, tá? Os altos gastos, a coroa, não são vários os motivos que eu também já comentei muito com vocês na aula, então não fica tão difícil para vocês responderem. Na questão 3, guerras sucessivas haviam empobrecido o país. Cite um conflito no qual a França se envolveu no período em que tenha causado prejuízos financeiros ao rei. E aí podemos citar a guerra, né, de independência dos Estados Unidos, no qual a França apoia os Estados Unidos. Certo? E aí a página 44, porque o impasse na forma de votação utilizada na Assembleia dos Estados Gerais levou o rei Luís XVI a encerrar a reunião. Porque o rei ele convoca os Estados Gerais para acalmar a crise, né? Porém, essa reunião ela vai se agravar mais ainda essa crise, tá? E o rei não queria promover grandes mudanças, por isso que ele vai encerrar a reunião, tá bom? 2. Quais eram os principais objetivos que moviam a burguesia para a proclamação da Assembleia Nacional? Ela queria conquistar sua independência econômica, tá? Ela queria ter privilégios, não queria pagar altos impostos, tá? Então, o terceiro estado, que a burguesia fazia parte, sempre era desprivilegiada. Então, a burguesia queria esses privilégios. Queria tomar decisões políticas e não obedecer decisões políticas, tá certo? Então,
essa é a questão 1. Questão 2, quais eram os principais... não, já fizemos as duas, né? Já fizemos as duas, verdade. Eu confundi, foi mal. Olha só, então são algumas atividades que foram colocadas para casa, agora a gente vai dar continuidade ao assunto, aí na página 45. Tá certo? Então vamos lá, né? A partir do momento que o rei fecha a reunião dos Estados Gerais, a burguesia, os girondinos, os jacobinos, formam uma Assembleia Nacional Constituinte. Tá? E o que era que tinha nessa Assembleia Nacional Constituinte? Tá certo? No segundo parágrafo do tópico aí, Assembleia Nacional Constituinte diz o seguinte: formada por uma maioria de representantes do terceiro Estado, a Assembleia promoveu diversas reformas políticas e sociais na França, entre elas o fim dos privilégios do primeiro e do segundo Estado, a revogação de muitos dos impostos cobrados por eles, como o dízimo, que todos eram obrigados a pagar ao clero. Além disso, ela aboliu todos os direitos hereditários. Tá? Então, os cargos, os títulos vão passar de pai para filho. A Assembleia Nacional Constituinte vai abolir isso. Tá bom? Ainda assim, em agosto desse mesmo ano, vai ser proclamada, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tem explicando aqui na página 45, que é as ideias de liberdade, de fraternidade, né, que o homem nasce livre, o homem tem direito, o homem, quando eu falo homem, mulher, mas aqui, no caso, é quem é considerado cidadão, tá certo? Quem for considerado cidadão que entra nesses parâmetros aqui, tá certo? Então, tem o item 1, os homens nascem e permanecem livres, iguais, em direitos, as distinções sociais não podem ser baseadas senão na utilidade comum. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais, a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Item 4, a liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não é prejudicial. Então, você é livre, mas você não vai prejudicar o outro porque você é livre. Tem essa questão também. O item 12, a garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é assim instituída para o benefício de todos, e não para a utilidade particular daqueles que a quem é confiado. Então, para essa declaração, é necessário ter um governo que vai cuidar desses direitos, né, desse governo. Ele não vai governar para si, mas sim para o povo. Tá bom? Então, algumas características dessa declaração. Tá? Além disso, vai criar a Constituição Civil do Clero, está aí falando na página 46. Tá? Os bispos agora e padres vão ser funcionários de governo, vão ter suas terras confiscadas, tá certo? Em 1791, né, o segundo parágrafo da página 46, a Assembleia aprovou uma Constituição, ela previa a divisão do poder executivo, legislativo e judiciário. Quem defendia isso era o Montesquieu, lembrando, tá? O voto estabelecido foi o censitário, ou seja, apenas os franceses que recebessem certa renda poderiam votar. Então, aquela população, né, que vai pegar em armas, as peixeiras, por exemplo, que está aqui abaixo, na página 46, o pessoal que vai derrubar a Bastilha, né, está aí na página 44, que a gente comentou na última aula, não vai poder votar, não vai ter participação política, tá certo? Não vai ter participação política. E quando eles fazem a assembleia, né, que eles organizam tudo, aí começam as reuniões, né? E 3 partidos vão se destacar. São 2, na realidade, mas a gente coloca 3, tá? São os girondinos, que é a alta burguesia. Os girondinos sentavam à direita. Vão ter os jacobinos, que eram mais radicais, eram uma pequena burguesia, né, alguns comerciantes urbanos, trabalhadores urbanos, os sans-culottes, né? E eles tinham uma doutrina mais radical. Os girondinos, eles são mais moderados, né? Eles querem, por exemplo, a monarquia parlamentarista, aos moldes da Inglaterra. Já os jacobinos, não, eles são radicais, eles querem a saída do rei Luís XVI. Eles não querem, eles querem, por exemplo, executar o Luís XVI. Tá bom? E temos a planície, né? Os jacobinos sentavam à esquerda e temos a planície que sentava no centro. Tá? Essa ideia que surgiu de esquerda a direita. Tá bom? Esquerda, jacobinos, tá? Direita, girondinos, e o centro, a planície. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Olha só.
Já na página 47 vai falar um pouco, né, sobre enquanto estava, né, ocorriam os debates entre jacobinos e girondinos, como deveria ocorrer, né, essa Revolução Francesa, tá? E eles queriam fazer mudanças, tá bom? Então, uns diziam que queria os debates, né? Votos censitários. Não, não é para ter voto censitário. No caso, os girondinos queriam voto censitário, os jacobinos queriam voto universal para todos. Certo? Então, os discursos, as discussões, né, os embates, né, os debates, começaram a acontecer em torno dessa Constituição, tá certo? Então, está falando aí na página 47, no segundo parágrafo. E aí surgiu um grupo, né, que vai se destacar, que vai ser os sans-culottes, né? Porque eram os sem-culottes, né? Aqueles que... A nobreza, ela vestia uma calça até o joelho. Então, essa população da zona urbana, ela vestia a calça completa, tá certo? Por isso que eram sans-culottes, tá certo? Além disso, né, vai ser estabelecida uma convenção nacional, tá? O que seria essa convenção nacional? Enquanto na França estavam ocorrendo as discussões, né, por exemplo, no parlamento, no Congresso, podemos dizer assim, outras monarquias estavam ali tentando invadir a França, né? A gente pode falar aí da Áustria, a gente pode falar da Prússia. E essa convenção nacional é para que essas pessoas vão para a guerra, porque o exército francês está perdendo as batalhas, não está conseguindo conter os invasores. Então, a população vai pegar em arma, a população comum, mais uma vez, a população sendo utilizada como massa de manobra, apenas para manter essa revolução. Mas se a gente for parar para pensar, os próprios girondinos não querem o voto universal. Tá? Eles excluem essa população, mas para manter a revolução, eles incitam essa população, eles influenciam essa população a irem para a guerra. Tá? Então, vamos chamar de Convenção Nacional. Tá certo? E é nessa Convenção Nacional que as ideias jacobinas, no começo da Revolução, as ideias girondinas, elas vão se sobressair. Só que, durante a Convenção Nacional, né, durante essas invasões, as ideias jacobinas que vão ter mais voz. Tá? É nesse momento também que o rei Luís XVI ele vai tentar fugir da França em direção à Áustria, porque a Maria Antonieta é austríaca. Eles vão ser pegos, e é nesse momento que os jacobinos eles vão se sobressair com relação aos girondinos. E é nesse momento que vai começar na França o que chamamos de período do terror. Tá? Os jacobinos liderados aí por Maximilien Robespierre, como vocês verem na foto 48. Ele vai criar o Comitê de Salvação Pública, né, que vai ser uma espécie de tribunal revolucionário que vai caracterizar esse período do terror. Nesse tribunal revolucionário, ele vai matar, por exemplo, ele vai condenar à morte o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, tá certo? Aí está sendo mostrado aí na página 48, tá certo? E com essa morte do Luís XVI e da Maria Antonieta, é aí que as invasões, né, da Áustria e da Prússia com relação à França vão acontecer mais fortemente. E é nesse momento que essa população que veio, né, que foi incitada, que foi influenciada pela Convenção Nacional, vai à guerra e vai ajudar o exército a conter esses invasores, tá certo? Com isso, o Maximilien, né, o Robespierre, ele vai cada vez mais, né, para manter a revolução, ele vai cada vez mais condenar pessoas à morte, né, pela guilhotina, tá bom? A guilhotina era uma forma de democratizar, de humanizar a morte das pessoas, porque ela era muito rápida, né? Quando ela batia, pronto, morreu. Não era igual ao enforcamento, mas ficava sufocado, morria por asfixia. Então, segundo Robespierre, era uma forma, e os jacobinos, né, era uma forma de democratizar, humanizar essa condenação à morte, tá certo? E durante esse processo do período do terror é quando vai morrer muita gente, cerca de 30 mil pessoas vão ser condenadas à morte nesse período. Tá? Então, o Robespierre vai criar um calendário, por exemplo, né? Vai perseguir os padres da Igreja Católica, os bispos,
Os próprios jacobinos vão ser perseguidos pelo Robespierre. Todo dia no Congresso, o Robespierre chegava, né, com uma lista de pessoas que iriam ser condenadas à morte. E chega um momento que os próprios, aí já na página 49, que os próprios jacobinos vão dizer, chega, Robespierre, e vai ter disputas internas no parlamento. A exemplo, se não me engano, do Danton, né? O Danton, ele era um dos apoiadores de Robespierre, e chega um momento que ele começa a não apoiar mais o Robespierre. Tá? Então, alguns jacobinos vão se unir aos girondinos. O próprio Marat, né, que era um jornalista, que era um médico e passa a ser jornalista depois da Revolução Francesa, vai ser assassinado. Tá? E Robespierre vai ser também, ele vai ser, em um dos dias que ele chega ao parlamento mostrando uma lista, ele não deu tempo nem de falar, ele vai ser preso e logo depois condenado à morte, tá certo? São as disputas que vão ocorrer aí no grupo dos jacobinos. Esse golpe, né, que vai ser dado pelos girondinos, vai se chamar o nono terminou, né, segundo o novo calendário que eles tinham na Revolução Francesa, e agora eles vão formar o diretório. O diretório eram 5 pessoas, né, que iriam gerir o governo agora da França, né? Ainda, isso aqui é a Revolução Francesa ainda, tá certo? Só que esses diretores, né, eles não vão conseguir manter essa revolução. A França ainda está em crise. E eles achavam, né, segundo os diretores, né, desse governo diretório, que era necessário uma pessoa que tinha, não pulso firme, mas tenha um governo forte, centralizado. Tá? E aí é que eles vão achar na figura do Napoleão Bonaparte a salvação, né, para essa revolução. Tá? E aí eles vão criar o consulado. Né? Então vão ser 3 cônsules. O primeiro cônsul que vai ter mais poder e vai ser vitalício, vai ser o do Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte era um general que estava lutando contra os invasores, né, durante a Revolução Francesa, e logo depois que ele se torna cônsul, ele dá um golpe que vamos chamar de golpe de 18 Brumário, tá certo? E é nesse momento, né, em 1799, que acaba a Revolução Francesa, tá? O golpe de 18 Brumário. O governo de Napoleão não é matéria para a Revolução Francesa, não é matéria para esse assunto, mas enfim, tá certo? A gente discute aí, acho que no próximo bimestre, sobre o Napoleão Bonaparte, tá bom? Então é isso. Alguma dúvida vocês me falam, tá certo? Atividade para vocês, né? Estava esquecendo. Vai ser a da página 45. Página 45 até a página 53, 54. Tá? 45 até a página 54, certo? Da 45 a 54, amanhã fazemos a correção. Eu vou gravar um outro vídeo fazendo as correções, tá certo? Então, é isso. Fiquem bem, tá certo? Se cuidem e até mais.